Oi, todo mundo! Está começando mais uma edição do Artcast, que é o podcast do Núcleo de Arte do IFRN Campus Paulo dos Ferros. Lembrando que esse podcast é apresentado por mim, Maria, e por Vitória. Nós somos bolsistas do Núcleo. Então, sem mais delongas, eu vou agora falar qual que é o tema de hoje para vocês. Então, o tema é Vivências Musicais, o foco na aprendizagem. O que significa? A gente vai falar um pouco sobre como é esse ensino da música, essa aprendizagem em diversas entidades, em vários âmbitos daqui da nossa cidade e também da região. Pois é, pessoal. Então, por isso a gente quis trazer para vocês pessoas que podem falar em esferas diferentes, né? E por isso que a gente trouxe esses dois convidados maravilhosos, né? Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Então, Maestro, começa aí. Olá, boa noite. Primeiramente, dizer que eu fiquei muito feliz pelo convite da Jovem Vivi, foi pelo WhatsApp, né? E rapidamente eu estava online e deu certo para responder. Eu fiquei muito feliz porque, assim, eu acredito que a gente precisa, né, discutir muito sobre música, sobre o contexto musical e o ensino, que, graças a Deus, agora eu visualizo uma interação maior. Paulo dos Ferros, há 10 anos atrás, quando eu cheguei, não estava nesse sentido, né? Eu ainda me lembro ainda que a banda tocou na inauguração do IFRN, aqui de Paulo dos Ferros. E, assim, fico muito feliz, né? E espero contribuir um pouco com todos vocês. Olá, pessoal, boa noite também. Meu nome é Carlos. Moro aqui há quase 6 anos. Sou natural daqui. E, assim como o Maestro Elton falou, né? Também fiquei feliz pelo convite. Fui indicado por outra pessoa, né? Que vocês entraram em contato, né? Maxwell, e acabou me indicando. E a minha experiência, o que eu tenho vivenciado, o que a música tem feito, né? Como eu tenho lidado com ela até aqui, irei tentar passar de alguma forma e que eu possa contribuir com essa conversa boa que teremos aqui. Eu queria primeiro saber de vocês, assim, como é, assim, principalmente o Maestro Elton, né, que trabalha, é professor e maestro, né? Então, eu quero saber como foi isso, Maestro Elton, tipo, sei lá, você sempre teve esse desejo, sua família é musical, como foi que isso aconteceu? Pronto, eu vou tentar resumir um pouco, né? Porque a história é muito longa, né? Bom, começou há basicamente 20 anos atrás, né? Então, que eu percebi que realmente eu tinha essa vocação musical e queria como profissão. Porque até antes eu não tinha como profissão, né? Desde pequenininho, minha mãe me deu um pianinho, né? Não é da época de vocês, mas tinha aquela música do Danoninho. Me dá, Danoninho. Enquanto eu não peguei essa música no pianinho, eu não sosseguei. Então, eu comecei a compreender que eu tinha uma certa facilidade, né? A gente morava em São Paulo na época ainda, e foi quando eu vim para o Rio Grande do Norte, né? A gente veio para Natal, e aí despertou essa curiosidade em mim, né? E, assim, eu comecei a aprender música, né? Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, na igreja, né? Eu não sou de banda de música. Eu estou em banda de música, mas eu não sou de banda de música. Eu não tive esse privilégio, vamos dizer assim. Mas eu aprendi música na igreja, né? E rapidamente eu fiz o curso técnico, fiz a graduação. E no final da minha graduação, né? Eu fiz lá na UFRN, eu fiz o curso técnico em regência e peguei essa incumbência de ensino, né? E foi aqui no Alto Oeste que eu comecei a trilhar mesmo essa minha jornada de ensino. E é muito interessante porque, assim, muita gente me conhecia como instrumentista, né? Não me conhecia como esse lado de educador, né? Então, eu me descobri, vamos compreender por esse lado, porque eu participei de festivais,
consegui ganhar 2 vezes o Jovens Solista do Ceará, fui para Brasília, mas a educação me ganhou, o ensino me ganhou. Quando eu comecei a ir para a banda de música, né, que eu tive a oportunidade, que fui para Doutor Severiano, vendo uma criancinha de 10, 11 anos tocar, a mãe feliz, chorando de emoção. Então, eu comecei a partilhar meu caminho para esse lado do ensino, né? Foi aí quando eu mudei completamente a minha trajetória musical, vamos dizer assim, né? Eu saí do lado de performance, né? Tocando em orquestra, tocando em banda, para ir para o lado de ensino. Foi aí onde eu fiz a minha primeira especialização em gestão educacional. Logo depois eu fiz em educação, né? No ano de 2015 eu passei no primeiro mestrado em educação musical também, mas eu tive uma fatalidade muito grande que eu não consegui, né? Eu tive que abandonar. Foi um ano muito difícil para mim em 2015, um ano pessoal que afetou a minha vida profissional. E nesse ano de 2019 eu retornei, né? Como o meu orientador sempre fala, né? Nunca é tarde para nada, né? Aí retornei no meu mestrado novamente na UFRN, passei, já tô escrevendo, né? Esse ano, se Deus quiser, no final do próximo ano, quer dizer, eu faço a prova do doutorado. E assim, sobre o ensino, né? De banda de música, não sei se o momento é agora para falar, mas eu tenho um lado que eu não chamo de um lado crítico, eu chamo de um lado social, que alguns maestros ou alguns regentes, né, que a gente sabe a diferença, precisam visualizar essa questão do ensino, que não é o lado performático, não é o lado ilusório, o lado do brilho, mas sim o lado social, né? Eu acho que a primeira conversa que a gente pode ter aqui, numa segunda oportunidade, depois que Carlos falar, é esse sentido, porque a banda de música, ela não tem um foco principal na música. É muito interessante isso, que muita gente acha que. Porque ninguém vê o processo, só vê o resultado, né? Mas o processo é muito árduo, porque você não constrói um aluno como você constrói numa academia. Pronto, vocês no IFRN, né? Na minha época, de 10, 15 anos atrás, a gente não tinha essa vivência que vocês têm hoje, né? E eu prometi para mim mesmo, como eu Carlos, ele teve a experiência que ele teve aula comigo já, eu acho que ele lembra, né? Eu tento ser o mais humano possível, porque na academia você não tem isso. Eu tive aula com o meu professor de instrumento, 7 anos, eu nunca tomei um cafezinho com ele. E na banda de música, em projetos, você tem essa vivência, você tem essa questão de família. Então, quando eu cheguei para a banda de música para ser maestro, né, eu fiquei encantado. Por isso que hoje eu defendo muito quando eu vejo uma banda tocando bem afinadinho, com todos os músicos ali daquele município, sem ter um músico profissional, sem ter um músico de outro local ajudando e tal, tal. Essa é a identidade. É tanto que no meu projeto eu falo sobre isso, né? Identidade musical, criar a sua cara, a sua versão, para você não ficar com outras vertentes. Então, a princípio, eu falo sobre essa questão, que o ensino de banda de música, ele partilha por esse momento. Eu visualizo dessa forma. Perfeito. Eu queria, assim, pegar dois momentos da sua fala que eu achei interessantes. Um deles foi agora, já no final, que o senhor falou sobre esse negócio de... eu nunca tomei um cafezinho com o meu professor. Eu acho isso engraçado, porque chega a causar estranheza para mim, sabe? Porque a música, para mim, foi uma coisa muito do nada. Foi uma paixão, assim, do nada, sabe? Eu cheguei a comentar com o senhor que meu mentor dentro do IF foi
Miranda. Foi conhecido como Júnior Miranda, né? Que eu só chamo de Miranda. Ele, não sei se caso conhece, ou enfim, foi um professor de artes musicais do campus, ele se aposentou agora recentemente, né, uns meses atrás, e foi meu mentor, assim, ele sem querer, querendo, apresentou para mim o mundo da música e foi, assim, uma explosão mental, e eu fiquei apaixonada. Então tá aqui, não sei se vocês estão no celular, não sei se dá para vocês verem, mas tá ali meu violino, né? Porque apaixonada, sou iniciante, mas sou assim, apaixonada, e estou querendo me forçando a entrar e estar nesse mundo. Então, foi uma coisa muito natural para mim, sabe? Foi uma coisa, como foi Miranda, né, que me apresentou a esse mundo, eu vivia lá na sala dele e foi uma coisa muito natural, assim, foi muito gostosa. Então, causa estranheza para mim tipo, saber que existe essa realidade onde o que aconteceu comigo não é comum, sabe? Achei interessantíssimo. Depois a gente retoma esse assunto. Mas, e também falar sobre o fato de que o senhor teve os primeiros contatos na música na igreja, né? Então, o Carlos, que está aqui, por favor, pronuncie-se, fale sobre sua vivência musical na igreja, meu amor. Mas, assim, minha primeira vivência musical, meus primos, eles tocavam, uns cantavam, e aí meu primeiro contato foi isso. Ou seja, eu chegava da escola, perto da minha casa tinha uma banda ensaiando. Aí eu chegava lá, quem estava lá, meus primos tocando. Forró, né? Eu não conhecia a igreja ainda, não conhecia o que eu conheço hoje, né? E aí, esse foi meu primeiro contato com a música. Consegui um violãozinho velho, quebrado, e ali consegui minhas primeiras notas, as pessoas me ensinando uma notinha por lá, aprendi a tocar o Parabéns para Você. E ali foi o despertar. Aí, já que você perguntou da música na igreja, quando eu cheguei aos meus 17 para 18 anos, eu já tinha tocado em alguns grupos de forró, alguma coisa, tinha tido uma experiênciazinha tocando guitarra e também contrabaixo. Aí, conheci a mensagem da igreja, tá? E aí me tornei, como a gente diz, crente, né? Cristão. E aí tive contato com a música da igreja. E aí foi uma coisa diferente para mim, porque as músicas que eu ouvia, que eu achava muito boa, e são boas, têm sua essência, tá? Elas começaram, para mim, naquele momento, a perder o seu sentido. Quem já foi cristão, ou então quem é e passa, ou quem não é, passa a ser, começa a entender as coisas dessa maneira. Porque aí você agora foca muitas coisas. O eu deixa de aparecer, agora o Criador de todas as coisas, ele é o centro da adoração e tal. Enfim, mas eu acho que nós vamos falar da questão de adoração, mas sim da música, né? Então, eu, quando fui para a igreja igreja em que eu participei não tinha músicos. Então, quando eu cheguei, eu fui uma novidade para tocar violão. Então, eu tocava violão e cantava. Como a igreja tinha muito costume de ser playback, então tocar violão e cantar é uma coisa diferente. O Maestro Eto sabe disso, ou seja, uma coisa é ser ao vivo, uma coisa é ser playback. Né? E tive experiências com duetos, com trios e quartetos cantando. Não sou muito afinado, mas se tivemos aqui, por um tempo, um amigo da gente, ele morou aqui em Pau dos Ferros há algum tempo, ele tinha um quarteto lá em Nova Parnamirim, aqui ele formou um quarteto e me jogou como primeiro tenor, cantei algum tempo com ele, e essa é a minha experiência que eu tenho tido com a música. E fiquei sabendo que você é o quê? Coordenador de... Como é essa história? Como foi isso? Porque na igreja em que eu congrego, o que acontece? As pessoas, em uma reunião, ela escolhem, né, a liderança da igreja. E a liderança da igreja, um dos líderes também faz parte da música, porque a música tem todo o culto, como tem também toda a missa. A música faz parte, né, do início ao fim. E ela tem o seu lugar determinado e, enfim, a música faz parte de toda a celebração. Então, como eu tenho essa vivência com música, e pela minha experiência, eu fui escolhido a ser o diretor de música da igreja em que eu congrego.
E o que acontece? O diretor de música ele é responsável por fazer as escalas, ele é responsável para orientar as pessoas, dar dicas também, ensinar da sua maneira como melhor desenvolver a música na igreja, né? E aí eu me lembro, em algumas situações em que a gente usa as crianças, por exemplo, né? As crianças adoram cantar. E aí a gente faz grupinhos de crianças para cantar. Então, ali a gente dá dica para elas, ensina como elas melhor se apresentarem, porque a música é uma ferramenta, um mecanismo, um meio melhor para imprimir verdades ou princípios na mente de qualquer cidadão, né? E aí a criancinha vai aprender sobre a criação, sobre Jesus, sobre tudo que você possa imaginar através da música. Tanto é que a gente acaba aprendendo nas eleições. De tanta gente ouvir, a gente, depois das eleições, a gente ainda acaba cantando uma música que você ouve demais. É assim? Meu amigo, a música ela tem esse poder majestoso de formar, ou melhor dizendo, de colar as mensagens. Então, a gente usa para esse propósito. Porque essa é a linguagem mais propícia e mais legal que a criança vai usar, né, com o seu estilo musical bem, vamos dizer, definido para ela, para que ela possa aprender coisas. Inclusive, abrindo parênteses aqui, eu colei grau, né, fui graduado agora em pedagogia, acho que faz 2 anos já, no meio do ano atrasado, e eu escrevi sobre isso, né, a música na educação infantil, com a palavra às professoras. Interessante que é a ferramenta que todo pedagogo usa do início ao fim da sala de aula, né? Na hora da apresentação, filinha, músicas para ensinar pontos sobre respeito, enfim, muitos conteúdos são iniciados com musiquinhas, ou seja, a música é a música. É por isso que eu tenho essa vivência com a música dessa maneira, de maneira direta, usando ela como um meio para ensinar. Perfeito, perfeito. E outra coisa, realmente é verdade, as professoras de criança infantil, acho que são as que mais utilizam a música, porque a música deixa lúdico também, né? Deixa animado, deixa... Enfim, a criança, ela absorve aquilo de uma maneira engraçada, feliz, animada, é mais fácil para a criança. E embora muitos professores na educação fundamental e no ensino médio não utilizem, muitos estudantes usam, inclusive eu. Até hoje, eu me lembro de um professor de matemática que me ensinou a aprender a calcular seno, cosseno e tangente com música. E eu sei até hoje. Você sabe essa música, Melquiades? Eu não sei, mas... assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Sim. Na tangente é diferente, vamos aprender. É um negócio assim. Então, tipo assim, você vai cantando e fazendo, construindo a tabela. Não é tipo... E é outra coisa. A gente tem um decorar exemplo com ritmo e melodia é mais fácil, né, no caso? Com certeza. Fica na cabeça da pessoa. Minha mãe é pedagoga, mais da metade das coisas, das ferramentas que ela utiliza para ensinar são músicas. O tempo todo, para tudo tem uma música. E isso não é nem só uma coisa dos professores também, os próprios alunos, os próprios estudantes buscam isso, inclusive, para... Eu aprendi inglês ouvindo música. Então, tá presente, assim, sempre esteve. E o que eu achei muito interessante no que vocês falaram é que tem uma coisa em comum, assim, em como surgiu a música na vida de vocês. É sempre uma coisa muito intimista. Sempre uma coisa muito natural. Nunca é algo assim, eu fui estudar música porque eu queria ter essa técnica, não sei o quê. Não, é sempre uma coisa assim. Vitória, que diz que se inspirou por causa de Júnior, né? Você pelo o piano que sua mãe te deu quando era criança, você também pelos seus primos, e sempre é uma coisa muito assim. No meu caso também eu me interessei pela música porque, como eu disse, minha mãe é pedagoga e ela também, além disso, sempre gostou muito de cantar. Então ela cantava muito para mim quando eu era criança. E aí por isso eu fui pegando gosto e sempre, desde pequenininha que eu tô nesse ambiente assim. Então sempre é uma coisa muito intimista, é uma coisa muito natural. E você estuda música porque você gosta.
É uma coisa que dá prazer, é uma coisa que traz, assim, quanto mais você aprende, quanto mais você consegue, é mais gratificante. Verdade. Para você seguir, Melquides, com a próxima pergunta, eu queria só jogar aqui uma coisa para vocês. Gente, qual é a chave assim que existe nas igrejas evangélicas, né, que o povo chama, que a musicalidade é mais forte? Existe, varia de igreja para igreja, mas é imperceptível, né? Que tem igreja que existe ensino musical mesmo, você vê um menino muito bom, por exemplo, lá eu não sei se é José da Penha, tem uns meninos que tocam violino demais lá em José da Penha, e tudo da igreja. Né? Tipo, tem alguma chave nas igrejas evangélicas que faz isso, porque a igreja católica não apresenta, que é assim, a igreja com maior, eu acredito que seja com maior, não estou sabendo falar, mas vocês estão entendendo, né? E não tem, mas a igreja evangélica tem. Eu queria saber o que vocês acham que seria essa chavinha, que muda entre elas. Carlos vai falar ou eu posso falar? Pode ficar à vontade. Começar, no caso, né? Podem falar. Bom, vamos lá. É interessantíssimo, certo? A sua visão. E eu vou dizer do meu ponto de vista, né? Porque eu já estudei sobre isso. Diga-se de passagem, eu dei aula de história da música, né? Como professor substituto. Então, eu caí muito, muito nesse mundo, né? E o meu TCC da graduação também eu fiz da Renascença ao século XX. Então, eu consegui passar por todos os períodos, né? Inclusive, tem um período da música que não está dentro, né? Porque a gente conhece como só Renascença, Barroco, clássico, romântico, música do século XX, mas a gente tem um período que foi entre o período clássico e o romântico, que foi o Rococó, que pelo nome que é feio, eles conseguiram tirar, porque esse período só durou 95 anos, né? Aí por isso que eles não chamam de período. Bom, primeiro, antes de adentrar nessa questão, que eu acho maravilhoso, viu? Não sei se já é a primeira pergunta, mas se foi, tá de parabéns. Eu estava escutando vocês falando sobre música, música aqui, música ali, e não sei o quê, não sei o quê. Olha só, olha que interessante. Se eu falar para vocês que música não serve para nada, vocês iam ter um choque, iam dizer que eu era doido, vocês iam dizer o que para mim? Se eu falasse assim, gente, música não serve para nada, o que vocês iam dizer? Que eu era louco? Eu ia dizer que minha vida foi uma mentira, porque, meu Deus, a vida todinha achando aquilo magnífico, aí você me quebra minhas pernas desse jeito? Pronto. E Carlos? Eu acho que você explicou uma vez lá na sala de aula lá que você teve essa experiência lá. Exatamente. Pronto, exatamente. É porque eu comecei a ouvir falando, né, ela falou sobre a igreja evangélica, sobre a igreja católica, e rapidamente eu lembrei. É bem interessante, é porque assim, pronto, se eu perguntar para você para que serve seu óculos, você vai dizer que serve para você enxergar, não é isso? Isso. Mutada, né? Tava mutada, mas é isso mesmo. Pronto, a tira que você coloca aqui no seu cabelo, ela serve para prender, não é isso? A sandália que você usa para você não sujar os pés. Pronto. Tudo que eu falei tem uma única finalidade, né? Uhum. E a música não. Então, na concepção, tudo que não serve para nada é porque serve para tudo. A música tanto serve como Carlos estava dizendo, né? Que ele veio do mundo, né? Como chama, né, Carlos? A linguagem da igreja é assim, né? E depois ele foi para a igreja. Então, assim, a música, ela tá em todos os aspectos do mundo. Eu acho interessante que, assim, ela é uma leitura universal. Em 2016, quando eu fui para a França,
Meu inglês, assim, era rastejando no chão. Eu não sabia nada. Mas quando eu cheguei lá, a gente foi com o grupo de clarinete, eu toquei lá com chinês, holandês, mexicano, com tudo. Que Tá massa. entendendo? Sentei lá na estante e toquei. Me xingaram, não sei, se falaram que eu era feio, preto, branco, mas toquei com eles, fiz a interação. Assim, é uma linguagem universal. Você O pode dó, tocar aqui, você pode tocar no Japão, que você toca, porque você tem a partitura e você lê, que é outra questão que também eu defendo, né? Do músico e do tocador. Mas, enfim, vamos agora voltar para a sua pergunta. Ó, é muito simples. O que que acontece? Nós temos ainda, lógico, vou deixar bem claro, não sou de igreja, não vou defamar nenhuma igreja, Ave Maria, viu? É o meu pensamento, é minha ideia. Porque quando a gente fala de igreja, é muito complicado. Minha ideia é falar estritamente musical. Existe na igreja católica, existe muitos paradigmas que vem desde a época da Renascença, desde a época da Renascença. Eu já indico logo de cara um filme para vocês, não sei se Júnior já passou, mas é o Farinelli. É um filme perfeito para vocês irem compreender esse universo e esse mistério que, para mim, eu não vou usar o termo enganação, mas é um termo de esconder algumas coisas. Então, o que que acontece? Eu vejo na Igreja Católica um poder centralista, sem deixar esse poder para todos, sem deixar isso partilhar. Não sei se é medo, não sei se é receio, ou é assim, algo junto, antigo, para não deixar sobressair, tá entendendo? O que que acontece? Vamos ser mais claros. Eu tive uma experiência na igreja, foi na CCB, acho que Carlos conhece. É uma das igrejas muito rígidas mesmo, certo? Rígidas assim, muito, certo? A Assembleia não é rígida como a CCB é. E o que que acontece? Na CCB, eles prezam muito a leitura musical. Se você entra lá para você aprender, você aprende a teoria musical e tal, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eles prezam muito a leitura, não prezam muito a musicalidade. Musicalidade que eu falo em todos os expoentes, como a gente vê na música gospel, né? Porque muita gente confunde, né, a música sacra com música gospel, né? Você vê aquela liberdade dos músicos, você vê aquela parte dos improvisos, você vê a musicalidade não é no sentido só daquela música lenta e tal, mas colocando sentimento, colocando um vibrato, sabe? Aonde em banda de música a gente não tem. Carlos também conhece o sentido de banda de música que é dobrado e tal, tal. Banda de música a gente já tem muito aquela parte metódica, certo? Mas pensando do lado evangélico e o lado católico, eu vejo isso, que a Igreja Católica ela poderia ter mais liberdade para deixar os músicos terem liberdades, sabe? Eu vejo muito músico bom, mas ele é preso. Ele é preso. Ele não tem aquela liberdade de fazer alguma coisa. Eu dou um exemplo que Carlos falou de banda de forró, né? Que eu também já toquei para ganhar dinheiro, né? Há anos atrás, muito, 10, 15 anos, sei lá. O guitarrista era o que mais sofria. Ele só ficava. Ele poderia ser Rapaz, a um noite guitarrista todinha. bom. É 3 acordes, dois maior e um menor, pronto. E não pode fazer nada. Não tem liberdade nenhuma. Hoje em dia que as coisas estão mudando mais. Mas o que eu vejo é isso. As igrejas evangélicas, né, elas estão anos-luz do ensino libertador da música, né? Porque eu vou dar um exemplo. Nas igrejas, nessas CCB, não sei se Assembleia,
eles criaram até um nome que fala que é floreio, né? A minha mãe é da igreja e tal, e eu escuto muito, sabe? Você está tocando um hino, aí se você coloca um ornamentozinho, você coloca um fraseadozinho, já fala, vixe, ele está floreando, é como se você fosse do capeta, tá entendendo? Eles não dão essa liberdade. Na época que minha irmã queria aprender música, né? Foi muito engraçado. Graças a Deus eu sempre tive muita facilidade. Aí eu acompanhei ela e via que a instrutora dela, que chama instrutora, né? Ela era muito centrada, né? Aí minha irmã queria mais coisas e ela não deixava. Não, olha, a lição é do 5 ao 10. E assim, era muito restrito. Aí o que foi que eu fiz? Eu ajudei ela, a gente comprou um órgão e eu comecei a estudar. Aí eu estudei, aprendi, ensinei ela, sabe? Aí o mais interessante, quando descobriu que eu aprendi a tocar órgão, disse que eu ia para o inferno, porque só quem pode tocar órgão é as irmãs, os irmãos não podia, sabe? São coisas assim muito, muito, muito que eu posso dizer. Eles não te dão liberdade. Eles não te dão liberdade. Eu falo isso com muita propriedade porque assim, hoje em dia eu sou uma pessoa que eu acredito num ser maior, que é Deus. Deus é todo poderoso. Mas assim, Carlos é da igreja, novamente, né, não estou defamando nada, mas é muito complicado você ter alguma coisa e você ser de outra coisa. O que que eu quero dizer? Pronto, eu vou dar um exemplo. Uma vez aí eu estava em casa, tal, tranquilo, e não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, quer saber? Eu vou aqui fazer uma visita na igreja. Aí eu fui, né? Coloquei a minha roupa aqui e tal, não sei o que, não sei o que. E fui. Sentei lá no fundão, né? Quando me viram, os músicos ficaram tudo doido. Eita, o maestro está ali. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, eu vim aqui para escutar a palavra de Deus, sabe? Eu vejo muito isso. Quando o povo assim, nós somos igual a todo mundo, né? Uma vez eu tive uma discussão que falaram assim, ah, maestro, mas você está terminando o mestrado, você quase terminou um, aí agora vai fazer outro. Você é muito bom. Não, eu posso ser bom em um aspecto, mas eu não sou bom em tudo, sabe? Às vezes as pessoas rotulam algo por um papel, por um, por algo que você fez. E o que eu vejo é essa liberdade. A Igreja Católica, ela não lhe dá essa liberdade para você florear ou você colocar um sentimento. Basta você escutar essas músicas gospel, né? Você vê aquele vibrato, você vê aquele melisma que faz. Foram várias discussões que eu tive na igreja. É porque assim, eu discuti. Olha só, a gente estuda mais de 8 horas para tocar um concerto de Mozart, que é o concerto para clarinete. É a coisa mais linda, certo? Mas Mozart, ele foi o quê? Um ser humano. Ele foi um deus? Não. Ele foi um ser humano, não é? Eu vou estar tocando um concerto, eu vou estar louvando. Eu vou estar louvando quem? Um homem, né? Então, por que que para louvar a Deus a gente não pode estudar mais? Tá entendendo? Aí aonde entra a minha concepção, você vai estar louvando a Deus. Então, por que você não pode colocar mais sentimento nessa música? Eu digo isso porque, assim, recentemente a banda tocou na festa da padroeira, em Doutor Severiano, e as músicas lá são sempre a mesma coisa, né? Não tem terminação, não tem fraseado, não tem nada. É aquela coisa limpa e seca, sabe? Aí você vê aquele mesmo músico quando sai da igreja, vai tocar um forrozinho ali, pé de serra, já bota um swingzinho, né? Poxa, aí por que que para Deus você não pode, né? Tá entendendo? Então, já na igreja, já na Assembleia, né? Eu tive a oportunidade de tocar, né? Eu acho que Carlos
sabe, lá no Alecrim tem aquela central, não é, Carlos? Não sei se você sabe, lá em Natal. E Eu tem não uma conheço. orquestra, eu acho que é a Orquestra Gênesis, né? É a Orquestra Gênesis? Eu não conheço. Pronto, beleza, mas eu acho que é a Orquestra Gênesis. E assim, é uma orquestra linda, grandiosa, sabe? E diga-se de passagem, a maioria dos alunos de música ou vem de banda, né? Que é um fato interessante para vocês também registrar isso. Ou vem de banda de música, ou vem de igreja, certo? E outro fato interessantíssimo, para deixar bem registrado, minimamente vem de igreja católica. Minimamente. A Assembleia vem assim com força. A Assembleia vem assim, no pico. Aí depois vem CCB, é que eu não sei o nome. Se eu tiver errado, Carlos, me corrige. Igreja do Sétimo Dia Adventista, alguma coisa assim, né? Adventista do Sétimo Dia, que eu participo. Adventista do Sétimo Dia. Pronto, pronto. Então, assim, mas o foco é a Assembleia. E eles dão liberdade para o músico. Eles dão a liberdade para o músico. Como eu já falei muito, eu vou só dizer um fato aqui para vocês compreenderem. Porque quando eu começo a falar, né? Na minha época, que eu ainda frequentava a igreja, né? Um fato que fez eu sair da igreja, que ninguém me tirou, né? Eu saí por livre, espontânea vontade, não foi pressão. Eu tive só uma conversa não muito amigável, né? Não me lembro se era diácono eu acho que é alguma coisa assim, aquele que é o maiorzão lá. O que foi que aconteceu? Eu era estudante de música, né? Estudante de música, ele precisa ganhar dinheiro, né? Eu era estudante. E todo ano eu fui para tocava carnaval, né? Tocava carnaval. Eu nunca fui de curtir carnaval, de me embriagar, de fazer essas coisas, não. Eu ia para ganhar meu dinheirinho. Beleza. Aí foi o que aconteceu. Nesse belo dia que eu estava tocando num bloco, né? A gente foi tocar na igreja do Galo, lá em Natal, que é uma igreja conhecida, Natal, não sei o que, não sei o quê. E aí, TTV Cabugi chegou lá para filmar, né? E eu toco saxofone no carnaval. E o saxofone fica logo na frente, né? Aí foi lindo, maravilhoso. O cara lá, né, eu acho que ele olhou e disse: rapaz, esse neguinho preto aqui, eu vou filmar ele. Aí, pá, filmou. E passou ao vivo, né? Pronto, foi um estopim, né? Aí quando chegou no outro dia, na igreja lá, o cooperador, pastor diácono, eu não sei. Isso faz muitos anos, sei lá, uns 15 anos, eu acho. Aí me chamou, né, e disse: olha, você está desvirtuando e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você está tocando no carnaval. Aí eu tentei ainda, né, me explicar. Eu disse: olha, você me viu com bebida, você me viu fazendo coisa errada. Eu estava trabalhando. Música é uma profissão. Até antes, agora, muita gente vê música como profissão. É outro fato. Há 10, 15 anos atrás, né, a gente tinha muito isso. Ah, você é vagabundo, você toca na noite. Não via música como profissão. Se eu não tivesse música como profissão, eu estava morrendo de fome. Porque eu não sei fazer outra coisa. Não sei. Não sei fazer outra coisa. Ah, arruma aqui meu computador. Eu quebro. Eu não sei. Né? E eu tentei conversar com ele, até fiz uma analogia, né? Eu disse: o irmão que trabalha com o quê? Ele disse: eu vendo colchão. Ele encheu a boca assim como fosse algo mágico, né? Eu disse: que bom, irmão, Deus abençoe. Eu vendo colchão para milhares de pessoas e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, beleza. Então vamos lá. É sua profissão? Ele disse: pronto. Se entrar lá na sua loja, né, de colchões maravilhosos, se entrar um cara do terreiro de Macumba, um cara mais perigoso lá, que baixa 15 mil santos lá, ele diz: não, tá repreendido. Não, calma, ele é um cliente. Se ele entrar lá com cordão, com vassoura, com todo mundo lá, com as roupas de catimbó, o que seja. Aí, não, tá repreendido isso, tenha calma. Se ele entrar lá na sua loja e pedir para comprar um colchão para botar lá no terreirozinho dele lá, o colchão mais caro, o irmão vai vender? Ele disse: lógico, é meu trabalho. Eu disse: pronto. Então, o irmão já respondeu
a minha resposta. Então, para concluir, é por isso que hoje já está muito diferente. Muito diferente. Mas ainda, eu percebo muito isso. Tem o projeto aqui da Filarmônica, que tem, a da UERJ, né? Que tem alguns músicos da CCB. Quando eles chegaram, eu fiquei até meio assim, poxa, será que vão continuar? E continuaram. Significa o quê? Que estão abrindo mais os olhos, né? Estão abrindo mais os olhos, estão deixando. E da Assembleia não. Mas para finalizar, no meu ponto de vista, a Igreja Católica ela pede porque ela é muito centralista, né? Desde a época do Barroco, do canto-chão, que as mulheres, né, não podiam cantar. Por isso do filme lá que tem a questão dos castrates, né? Quem cantava era as crianças e era uma única linha melódica, né? Por isso que era o cantochão, você não podia fazer intervalos de quarta, quinta, é tanto que tem o Diablo em música, né? Que é a quinta diminuta. Para eles, esse som, o Fá e o Si bemol, ou o Fá sustenido e o Si natural. Isso para eles é um acorde do diabo, né? Porque é um acorde diminuto. Então, se você está lá na igreja tocando aquele tonzinho maior, já fala, não, você vai para o inferno. Então, eles têm muito isso, né? Mas, no meu ponto de vista, eu acho que poderia, eu não sei como, quebrar esses paradigmas. Porque a música, ela é muito maravilhosa. Carlos disse uma frase aí que foi encantadora. Ainda bem que vocês estão gravando, depois você volte e anote a frasezinha dele que ele disse sobre música, que foi assim, perfeito. Então, a gente tem que pensar sobre essas coisas. E eu já falei demais. Eu preciso falar alguma coisa sobre esse ponto? Ficou bem explanado, né? Ele usou até a história e bem O cabo embasado. é bom, né? O cabo é bom. Porque é isso mesmo. Eu posso usar um exemplo. Pelo menos eu só tenho como usar um exemplo da igreja que eu estou pelo fato que eu não tive experiência com a CCB nem com a Assembleia. Eu não tenho como dizer isso. E também não fiz um estudo sobre isso. Mas eu tenho uma coisa comigo, né? Quando a gente vai para a igreja para cantar, né? Essa coisa eu fiquei vamos dizer, mais à vontade, porque assim, a gente adora. E para adorar, eu tenho isso comigo, né? De mais vontade. Não precisa saber cantar, mas sim estar disposto entendeu? A dizer, a falar, a cantar, a tentar seguir aquilo dali, na música, né? De maneira mais direta. É bem verdade, nós estamos falando de música e também vamos falar de pessoas que tocam, né? E aí, na igreja, a gente procura pessoas que estejam dispostas a fazer isso, né? Talvez seja o que o Márcio falou, ou seja, enquanto as igrejas centralizam, então deixa nas mãos de poucos ali, né? Talvez seja a diferença da igreja católica para as igrejas cristãs. Nas mãos de poucos ali, esse ministério importantíssimo que é a música, a gente já viu que tem do início ao fim, nas celebrações, seja católicas, seja evangélicas, seja de Ubanda, em todo canto vai ter a música do início ao fim. Enquanto ela deixa na mão de poucos, a gente procura distribuir isso de maneira maior possível. E aí tem os cantos, poderia usar aqui uma diferença, tem o canto congregacional, né? O Maestro Joel sabe disso, e tem os cantos especiais. Os congregacionais, que é justamente esse que a gente usa para cantar com a igreja, esse é o que eu mais gosto, porque eu não canto só, eu não ministro só, e tem um meio de envolver toda a igreja. É um canto congregacional. Esse é interessante. E tem os cantos especiais. Os cantos especiais não é que o congregacional não seja especial. É porque o canto especial, ele junto com o congregacional, que o congregacional ele está junto com
pensamento na mensagem bíblica que virá. Então, os cantos congregacionais preparam o coração de todas as pessoas, coração, a pessoa para a mensagem que ela irá ouvir, e o canto especial, que é o último, ela vai ser o fechamento daquela mensagem. E aí, muitas vezes no fechamento da mensagem, nós temos uma música mais livre. Né? Essa é a música mais livre que o Márcio está falando. Ou seja, é bem verdade que quanto não com muitos exageros, a ponto de a gente perder a essência da mensagem. Como o Márcio falou, ou seja, eu fui lá para ouvir a mensagem. Né? E de repente tem um cabra que se destaca tanto que aí você não vai mais para a mensagem. Não, Elton. É assim. A gente não vai para a mensagem. E principalmente o músico. O músico, ele tem, pelo menos eu digo isso, eu não que eu seja um músico, mas a gente tem uma tendência a olhar para os detalhes. Um arranjo bonito, um melisma, um vibrato. Assim, a gente é tendencioso a olhar para isso. Por quê? Porque isso faz parte da vivência musical. E se tiver muito isso, eu vou te falar uma coisa, a mensagem, ela fica um pouco de lado porque a gente olha muito para isso. Né? Então eu vejo assim. Eu acho que Alto falou tudo que deveria falar e eu tentei apenas dar a minha visão com base na que eu congrego, né? É basicamente isso. Carlos, a gente tem uma ideia, eu vou dar aqui um exemplo. Uma vez eu dando aula para um pessoal da graduação, né, há muito tempo atrás, aí eu disse assim, Oi? Vocês estão me ouvindo? Pronto. Okay. Eu dei um exemplo. Olha, vocês já assistiram o filme 300? Aí o povo disse, oi? O filme 300? Vocês já assistiram algum filme de guerra? Aí disse, por quê? Pronto, vocês já assistiram Titanic? Vixe, você está na guerra e agora fala de Titanic? Não, eu estou falando de música. Por quê? O contexto que eu quero dizer. A música, ela é tão importante que ela, assim, ela tem todos os seus lados de encorajar, de motivar, de sensibilizar. Porque, assim, vamos lá, você é o cara, o lutador lá da guerra, né? Você é aquele cara lá, o cara mais importante. Você vai para uma guerra, você precisa estar motivado, né? Porque você sabe que ou você vai morrer ou você vai matar. Pronto, beleza. E você é um líder, né? Aquela coisa que eu sempre falo, né? E também eu expliquei, existe o chefe e existe o líder. Chefe é aquele cara que manda. O líder é aquele cara que vai, aponta e vai junto. E ele está na frente. Algo interessante nesses filmes para a gente ver é isso, que sempre tem um líder. E se vocês prestarem atenção, o líder ele sempre está na frente de todos aqueles soldados. Então, por isso que ele é reconhecido, né? Bom, aonde que eu quero chegar? Poucas pessoas percebem. Tem uma banda de música, tem uns músicos ali. E eles tocam todos num tom maior. Isso a gente vê muito na Grécia Antiga, né? A Grécia, ela foi muito rica para a música, né? Ela foi muito rica. Diga-se de passagem que um grego ele tinha que dominar as 7 essências, né? E uma das essências era a música, né? Ele tinha que ser músico, ele tinha que ser poeta, escritor, enfim. Então, assim, tem uns músicos lá tocando. Eles vão tocar uma música em ritmo menor, em tom menor? Jamais. Eles vão tocar no ritmo maior. Pararam, pom, 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 pim, pom, pom, para encorajar. Né? E a outra cena magnífica, que muita gente não percebe também, é aquela cena do Titanic. Daquele quarteto de cordas, que diga-se de passagem, é um hino. Mas aquela música é uma música do período clássico, né? E muita gente acha que ela está num tom menor, mas ela está num tom maior, só que ela fica modulando. E eles estão tocando ali em que sentido? Eles percebem que eles irão morrer. Eles percebem isso, né? A gente vai morrer. Mas o que é que a gente sabe fazer de melhor? É aquela mesma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos. Você não precisa ser bom, você precisa ser disciplinado. Você sendo disciplinado, automaticamente você fica
sendo bom. Eu não quero um músico meu distante, excelente, não. Eu quero um músico disciplinado. É 7 horas, 5 para 7 ele está ali. Então, o que eles perceberam ali? Eles foram tocar para se despedir deles mesmos. Em contrapartida, eles fizeram o quê? A comovência de todos os outros, porque a música tem esse poder, né? Porque é aquela mesma coisa, quando você escuta uma música e você sente aqui, é porque o músico não está jogando notas, ele está jogando sentimento. Que, diga-se de passagem, também não existe notas, se a gente for pensar nisso, né? Existe alturas definidas, que também foi na Grécia, né? O guito da areia, pegar a corda, enfim. Mas vamos lá. Então, a gente consegue perceber essa vertente. Eles poderiam tocar qualquer outra música ali, eles não poderiam? Mas eles pensaram o quê? Vamos tocar uma música que acalme a nossa alma, que automaticamente acalmará a alma de muitas pessoas que estão ali ao nosso redor. Porque chegou um momento que eles sabiam que não iam conseguir. Então, por que eu acho interessante isso? Às vezes a gente tem ferramentas e não consegue usar essas ferramentas. Já falei demais, já. Não, mas eu queria só, antes de ir, de seguir a próxima pergunta, eu queria só complementar. Coisa que vocês estão se complementando muito bem, eu tô amando isso. E vocês falaram uma coisa que me deixou assim muito. Eu sou católica, tá, gente? Mas isso não quer dizer que eu não posso pensar, né, e questionar a minha própria igreja. Não... Enfim, eu acho isso interessante e ouvir a opinião de vocês é muito importante para mim. E eu percebo que algumas coisas fazem sentido, outras coisas não fazem, na minha vivência com a minha igreja. E eu percebo que, assim, quando o Machado falou que você está louvando a Deus, você não vai colocar seu sentimento, você não vai colocar ali aquilo. De fato, quando a gente está ali na igreja e a gente está cantando, a gente está louvando, a gente está sentindo. Mas, apesar de que por exemplo, essas grandes músicas gospel que todo mundo conhece, sabe aquela música gospel que todo mundo conhece? A minha igreja vai dizer que eu não posso chegar na igreja e cantar aquela música. Entendeu? Só que todo mundo conhece. E se você escutar, você vai se arrepiar do mesmo jeito. Tá entendendo o que eu tô Tocando agora dizer? recente aí, que é aquela És o meu alívio, né? Ou Pois seja, é, essa música não é da igreja adventista, mas o que impede de eu cantar essa música? pois é. Né? Então, E e aí todo as mundo pessoas fazem conhece. muito essas barreiras, né? Vivi, mas eu falo no contexto, pronto, eu vou dar um exemplo aqui. Pronto, aquela música, eu não sei o nome, mas eu já fiz um arranjo para a banda, para tocar. Aquela. Pararara, lararara, larará. Não tem essa música? Larará. Você lembra dessa Eu tô tentando música? identificar, não tô sabendo se você sabe qual é, não. Assim, ó. Lararara, Tu és é, Senhor, o Senhor. Pronto. meu pastor, né? É, Isso. Lembrou conheço. agora? Lembrei. Por isso, Lembrou? nada. Exatamente. Pronto. A questão que eu quero dizer é o seguinte: a primeira coisa, a gente não vê eles pensarem em afinação, a gente não vê eles pensarem em terminação de frase, a gente não vê eles pensar em musicalidade dentro do estilo da música, porque assim, eu vou ser mais claro para você. A gente aprende o gestual. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente aprende a divisão para depois a gente navegar nessa divisão. A gente tira um pouquinho ali, tira e bota aqui e tal. Isso se chama a musicalidade. Você não vê o cara fazer lararara, 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 lararara. Eu fiz uma terminação feminina, que a gente chama. Eu
diminuir, eu fiz um esforçado e diminuir. Por quê? Porque eu percebo que fica melhor essa terminação. Ou então, o tema que ele cantou Tu és Senhor, o meu. Aí você pode, Pastor. Se você vê algo disso, você já vê alguém olhando assim, sabe? Mas É é verdade. isso que não entra. É isso que não entra. Gente, você está ali para louvar a Deus. Então, quanto melhor você conseguir fazer, você não está fazendo para o homem, né? Você não está fazendo. Você está fazendo para Deus, né? Quando pedem para mim, maestro, faça um arranjo dessa música aqui, aí eu vou lá e faço e tal, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quem pediu para mim foi o homem, né? Aí vamos tocar agora onde? Vamos tocar na igreja. Aí o que acontece? Não vamos passar, não? É no Tora, como a gente chama, sabe? Pegou a igreja, sabe? Então é nesse sentido que eu disse. Não, Música, música, entendeu? sim, não, com certeza. Mas eu ia chegar lá, né? Porque eu vejo assim que existe é muito importante, a música tá muito presente na Igreja Católica, mas não existe uma orientação, sabe? Não existe um estudo para que Isso isso mesmo. fique melhor. Era isso que eu ia assim, acabar falando em algum momento, mas obrigada. Eu ia dizer outra Mas coisa sempre também. foi assim. Mas sempre foi assim. Se você tiver a oportunidade depois de ler alguma coisa sobre a Renascença, aí ou o período barroco, depois Uhum. você anota aí uma pessoa é fantástica. Não sei se Júlio Miranda disse para você que é Bach, Johann Sebastian Bach. Pô, Ele bar, era quem não conhece, conhece né? bar, né? Pô, claro. Pronto. Tem algumas fugas, que ele era tão bom, mas tão bom, que ele conseguiu fazer na linha melódica uma cruz. Só para você ter uma ideia, ele conseguiu desenhar harmonicamente e fez uma cruz. Então, assim, ele era muito bom, muito bom. Só o final da história dele que não foi muito interessante, né? As partituras dele, a maioria, né, ficou sendo embrulhada na feira por peixe, sabe? Mas ele no período barroco, ele foi o cara. Não existia. Vivaldi não chegava nem aos pés dele, não. Bach, ele foi o cara. E só para finalizar, para a gente seguir, porque a gente, nossa, se perdeu nesse assunto. Eu fui longe aqui com vocês. Mas o senhor falou também sobre essa questão da música nos levar a várias emoções, né? Então, isso, por exemplo, em soundtracks, né? Como é que é? Trilhas sonoras, está muito presente em filmes, como o senhor falou. Eu assisti recentemente, que eu não fazia ideia que existia, mas a Turandot. Acho que você já viu falar, ou não? Não, 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 não. Turandot, resumidamente, Turandot é uma ópera de uma princesa chinesa, que é uma história interessantíssima. Tem no YouTube, se vocês se interessarem, assistam. De uma princesa chinesa, e ela, tipo, é muito inteligente, sabe? Assim, uma mulher bem à frente do seu tempo, não sei o quê. E o pai dela, o imperador chinês, queria que ela se casasse. E aí falou, você vai se casar, porque vai. Ela fez, eu não quero, mas eu não quero me casar. E ela acabou fazendo um acordo com o pai dela, disse que daria 3 enigmas. Se esse pretendente resolvesse os 3 enigmas, ela se casaria com ele. Mas se ele não resolvesse, ele seria decapitado e a cabeça seria pendurada para servir de exemplo para outros. Claramente, ela não queria se casar, não é mesmo? Eu Mas deixava ela ligeiro, viu? Mas Turandot, e várias coisas acontecem, não quero dar spoiler. Se você que está nos ouvindo, por favor, é muito bom, procurem, escutem, assistam. Mande no grupo, mande no grupo. Vou mandar, é muito bom. É um musical? Oi? É um musical? É uma ópera italiana. Sim. Nossa, e é uma coisa assim que
são vários momentos, muita coisa acontece, tragédia, felicidade, suspense, e você vai sendo levada por aquilo, por aquelas vozes tão empoderadas, femininas e masculinas, né? Da ópera, que é uma coisa muito marcante e diferente do que a gente está acostumado, e também do instrumental que tem em volta daquilo. Então você vai, picos de emoções, assim, você fica, meu Deus, e agora? É muito interessante. Eu achei que, assim, pelo menos pela minha experiência, foi um exemplo perfeito, que eu me lembrei aqui do que o senhor falou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que isso aí não é muito assim novo ou não é muito assim vivido só por ela? No período barroco e no clássico também era bem interessante, sabe? Porque ainda tinha também essas questões de famílias para se casarem por causa dos bens, das terras e tal, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo assim, eu era, eu era músico, certo? E eu queria me casar com você. E você era pintora, ou você escrevia, alguma coisa assim. Ou seu pai era um cara muito rico, vamos dizer assim. Aí ele marcava um jantar, certo? Ele marcava um jantar para eu ir lá, jantar com vocês e tal, com a família, para conhecer. E no final do jantar, né, tem até uma parte bem interessantíssima. Ele deixava uma partitura no fundo do prato. Você pensa aí, você comia lá, estava comendo e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando você acabava, tinha uma partitura no fundo do prato, aí você pegava ela assim, tirava o plástico, aí ele falava, pronto, agora toque. Se você não tocar bem, você não se casa com a minha filha. Perdeu, Playboy. Era, é, era muito legal. Diga aí. Ou então eu sou pintor. Aí quando acabava a janta, ele chegava, olha, tá vendo essa mulher aqui? Pronto, ela é minha tia, ela é parente meu. Pinte ela. E era assim. Se você não pintar, tchau. Perdeu o Sabe? Playboy. Eu lembrei agora. Mas pode continuar. Continue, vamos continuar. Não, pois é. Isso é uma questão histórica, né? E é muito Sim, sim. interessante porque a Turandot é uma princesa chinesa e uma interpretação feita por uma ópera, uma cultura italiana, então é riquíssimo. Show. Assim, é perfeito. Show. Mas aí vamos seguir, vamos voltar. Nossa, viajamos, mas foi assim, obrigado, gente. Vai, continua, Melquides, vai, Rocha. Eu vou voltar um pouquinho na nossa conversa inicial, né? E agora a gente vai voltar a falar, né, sobre esse ensino, essa aprendizagem da música, onde vocês atuam. E a gente queria saber agora sobre vocês, com certeza, né, sabem a importância que esse ensino, que essa aprendizagem tem, mas sobre a valorização externa, sobre o que as pessoas enxergam disso. Como vocês acham que é essa valorização desse trabalho, dessa aprendizagem, dessa disseminação do conhecimento de música nos locais onde vocês atuam, trabalham? E como é que é? Hoje só tem assunto polêmico, viu? Porque falando de igreja, falando. Vixe, Maria, agora já vem valorização da música. Eita. Deixa eu falar esse ponto aí. Seguinte, eu, particularmente, não sou professor. Né? Eu não ensino, não trabalho em nenhuma instituição de ensino. Então, eu falar disso aí seria muito limitado. Muitas pessoas já me pediram para ensinar. Eu dou dicas, paro com as pessoas, ensino alguma coisa que eu sei, mas se nunca coloquei ali uma aula planejada para ensinar o que eu sei, porque conhecimento teórico eu tenho muito pouco. Né? Eu tive a oportunidade de aprender um pouco lá na Filarmônica com o Elton. Essa passagem foi um período majestoso, muito bom. Né? Período de final de faculdade, muita coisa acontecendo, eu tive que dar um tempo. Então, Elton poderia falar mais disso aí, dos projetos em relação aos ensinos e a importância da música. Eu poderia também dar meu ponto de vista em relação à importância da música. Hoje eu estava na fila do restaurante popular, e aí uma das pessoas estava lá e falou assim, rapaz, eu nunca vi um projeto, votação polêmica, eu nunca vi um projeto tão riquíssimo, ele disse desse jeito, quanto o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
sei se vocês conhecem, chegaram a conhecer. Né? E o PET, além do esporte, também tem música. Né? E a música fazia parte. Então, esses projetos que são importantes, eles não estão em, vamos dizer assim, ascendência como deveria estar. Porque tem muitas pessoas aí, talvez estejam esperando uma oportunidade como essa para adentrar no mundo da música. Né? Então, a música ela não está sendo valorizada nesse sentido, no ponto de expansão. São poucos projetos, eu acho que tem poucos projetos para expandir mais essa oportunidade para, de fato, aqueles que querem. E de maneira especial, como ele falou do PET, né? Para as crianças, para os jovens, adolescentes, todos que querem adentrar nesse. Maestra, se eu só me dá licença para falar um negócio rapidinho. Eu dou a palavra ao senhor depois, o meu filho, não sei se vai querer falar alguma coisa, o senhor atua na área diferente. Mas eu acho incrível como o Carlos diz, porque eu não tenho nada para falar, e, poxa, né? Nossa, mas tudo bem. Me fala assim, belíssimo. Mas então, eu queria, assim, aquela coisa, eu sou leiga, sou estudante, estou aprendendo sempre, né? Ninguém sabe tudo. Mas como bolsista na área de música, já há um tempo, eu acho que, como diria meu irmão, é uma situação cansada. Porque, assim, eu concordo um pouco com o que o Maestro Elton falou, que, tipo, vem mudando muito, né? A música vem se tornando uma coisa reconhecida, vem se tornando uma coisa ou mais reconhecida. Mas ainda é complicado, né? Você faz o quê? Eu estudo música. Mas você pretende trabalhar em quê? Entendeu? É tipo assim. Você é bolsista de quê? De música. Mas você nem recebe, né? Eu trabalho, meu amigo. Eu trabalho. Eu faço com orgulho. Entendeu? Outra coisa. O governo reduziu tantos por cento do setor educacional. Quem é o primeiro setor na escola a receber o corte de gastos? Adivinha? Artes. Sempre, né? Eu não quero desmerecer nenhuma matéria da propedêutica, longe de mim. Nossa, tudo é muito importante. Mas nós somos sempre os taxados como os mais desnecessários, né? Todas são importantes, e inclusive a arte. Inclusive a arte, não me desmereça. Mas exatamente. É isso. Me exaltei até. É sempre. É cansado. É uma coisa recorrente. Qual é o pai, qual é a mãe que sonha? Um filho chega assim e fala assim: eu vou estudar música. Só se for sertanejo, que se fizer sucesso ganha dinheiro mesmo. Mas tipo assim, vou estudar música, vou fazer uma faculdade. Não tem. Não tem, porque sabe que é desvalorizado. Sabe que é uma área que não tem reconhecimento, assim, só, assim, poucos que conseguem, né, ficarem famosos e tudo mais. Mas isso não por mérito de investimento, não por reconhecimento mesmo. É uma área muito, muito difícil nesse sentido. Sempre foi. E assim, é uma questão histórica que eu quero dizer assim, a música sempre foi uma coisa muito do entretenimento, né? Sempre, assim, muitos anos atrás. Desde, sei lá, trovadorismo, ou mesmo antes, não sei. Mas a música não é só entretenimento, também, é prazer, é isso, né? Mas é saber, sei lá, é sentimento, é muita coisa. A música é uma coisa, é tanta coisa que não sei nem definir. Tá entendendo? E não só a música, né? A artes no geral. Mas como a gente tá aqui mais nessa vertente, e é a que eu mais me identifico, mais defendo com unhas e dentes, é preciso dizer que é cansado. Se é cansado para quem é musicista, instrumentista, é cansado para quem é estudante, para quem pretende seguir na área e se dedica, é complicado. Eu só me mutei. Vai lá, Michel, por favor. Bom, vamos lá. É muito complicado a gente começar a falar sobre isso, sabe? Eu acredito que vocês falaram muita coisa, mas é um universo que eu vou tentar fragmentar aqui para a gente não, 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 não prolongar tanto, certo?
Vocês estão me ouvindo? Está travando aqui. Aqui tá ok. Tá tudo ok, Pronto, maestro. Tá pronto. travando. Vamos lá. Top. Pronto. Vamos lá. Ó, tudo que você falou, Vivi, eu passei, certo? Eu, eu, eu posso dizer assim claramente, porque o que acontece? No ano de 2000, né? Por isso que eu digo que faz uns 20 anos, né? Foi quando eu cheguei e disse que queria, né? E meu pai me chamava de vagabundo. Ele disse, ó, você é vagabundo. Você não quer trabalhar? Eu disse, pai, é música. Não. Isso é coisa de vagabundo. Né? Foi o meu primeiro baque. Sempre quando eu dou palestras, falo de alguma coisa, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E foi tanto que no dia da minha graduação, quando era para entrar, eu entrei com a minha mãe. E minha mãe, ela foi tudo para mim. Minha mãe, Ave Maria. Deus, mãe. Mãe, Deus. Não tem mais ninguém. Então, assim, ela me ajudou, ela via quando eu chegava chorando em casa, que mãe morava na Zona Norte e a Alferrina é na Zona Sul. Então, eu saía de manhã e voltava de noite, porque não tinha dinheiro para ir e vir, almoçava pipoca box, enfim, é um outro contexto para a gente adentrar. Mas, o que acontece? Eu sofri muito na graduação, e no curso técnico primeiro, porque eu queria mostrar primeiro para mim e depois para o meu pai, que ele estava completamente enganado. Porque é aquela mesma coisa que eu digo, você não precisa ser excepcional, você precisa ser disciplinado. E eu sempre fui muito disciplinado, graças a Deus. Então eu estudava muito. Eu estudava 8 horas por dia o meu instrumento. Então, e eu era muito assim, olha, é para tocar ali e ganhar R$ 50. Pronto, eu vou. Agora é para tocar ali por 60, eu vou. Então, assim, o que tinha, eu pegava e eu estudava. E nunca fui valorizado por isso, com meu pai, né? Então, assim, eu acredito que ele foi o pontapé inicial para eu ser o que eu sou hoje. Porque eu consegui tirar essa concepção da cabeça dele que música era coisa de vagabundo, né? Um dos fatos históricos e marcantes da minha vida, que ele, depois que eu já tinha viajado, eu já tinha feito curso técnico, feito vários cursos e tal, não sei o que, não sei o que, ele pediu para eu fazer um, 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 um currículo para entregar num posto de gasolina, para eu ir trabalhar, porque ele disse que eu estudava música e eu era vagabundo. Só para vocês terem uma ideia. E eu fiz o currículo. Nessa época, acho que era 2003, 2004, eu fiz esse currículo. E a mulher me chamou lá para eu ir, né? E aí ele, olha, tá vendo, vagabundo? Você agora vai trabalhar, você vai virar gente. E 2004 foi quando eu entrei na graduação. Eu tinha terminado o curso técnico, entrei na graduação. Então eu estava muito motivado, né, para estudar e tal, não sei o que, não sei o que. Aí a mulher chegou para mim e disse: Olha, você suma daqui. Eu só te chamei para você nem aparecer aqui. Eu vou rasgar esse seu currículo. Eu disse: Pelo amor de Deus, você me chamou para quê? Porque eu acho que você quer pegar meu emprego. A mulher lá disse desse jeito. Se ela era gerente, alguma coisa, eu disse: É por quê? Aí ela disse: Eu estou terminando o meu ensino médio. Olha o que você tem aqui, você já tem um monte de coisa de música, já viajou, já fez não sei o que, não sei o que. É lógico que você vai ganhar, você fala, é fluente, você tem uma comunicação boa. Eu disse, pois ligue lá pro meu pai e diga isso. É, eu fiz ela ligar pro meu pai. Enfim, falando agora do contexto, né, do ensino. Eu sou um cara, tanto na minha especialização como no meu mestrado, que eu falo sobre a banda aqui de Paus Ferro, a banda centenária, Antônio Florencio. Eu defino a música em duas instâncias, certo? A banda de música, ela é um projeto social, mas as pessoas têm que identificar e compreender o que é um projeto social. Após você compreender, aí você vê o que você quer, certo? Que é diferente de uma academia. Academia que eu falo, uma universidade. Eu vou dar um exemplo. Quando você entra para a UFRN, você entra lá porque você quer ser.
Você quer ser um músico. Quando você entra num projeto social, você está. Compreende a diferença de estar e ser, né? Ser, você busca aquilo que você quer ter como profissão. E estar, você está participando e compreendendo, agindo, vendo, e você vai trilhar o caminho que lá na frente você vai ver. Como eu sempre defendo, não existe essa questão de professor, existe a questão de orientador de caminhos, né? O professor hoje, ele tem que ser um orientador de caminhos. E o maestro da banda, que poucas pessoas enxergam isso também, ele é maestro e professor de música. E muita gente não vê isso. Ah, olha ali, o maestro Elton. Mas antes de você ser maestro, você é um professor. Porque você tem que ensinar flauta, você tem que ensinar clarinete, você tem que ensinar saxofone, trompete, tuba. Você tem que ensinar aquela gama todinha da banda para só depois você reger. O regente é aquela pessoa que passa a musicalidade, né? Carlos, ele sabe muito bem. Ele pode chegar para mim e dizer assim, maestro, passe aqui com coro essa música aqui. Vamos mudar o contexto. É só para vocês compreender. Faz de conta que é aquela música que eu dei o exemplo, né? Tu és Senhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto. Aí eu escutei, eu tenho uma visão imperialista daquela música. Os meus sentidos, como eu quero e tal, e tal, e tal. E ele tem a visão dele. Mas as notas são iguais. Só que quando eu vou reger, eu coloco a minha identidade musical e passo para o coro. Pode acontecer que seja um coro regido por ele, aí um aluno lá dizer, maestro, mas aqui Carlos pedia para fazer piano. Ok, mas eu quero mezzo forte, porque eu sinto assim, tá compreendendo? Eu sinto assim. Então, são instâncias diferentes. Então, o sentido que eu falo do ensino, primeiro, seria isso, porque eu tenho vários relatos. Eu tenho uma aluna chamada Ana Valesca, eu acho que Carlos conhece. Ela hoje, ela está fazendo o doutorado dela em música. E ela entrou no projeto social da banda aqui de Paus Ferros. E ela disse para mim algo que até hoje eu não esqueço. Ela disse assim, maestro, se não fosse você, hoje eu estaria até hoje, eu fiz uma redundância, mas só para vocês compreenderem, vendendo pastel. Não que isso seja desmerecedor, não. Entenda a visão dela. Eu estaria vendendo pastel ou estava em um comércio desse aqui, porque eu não me via com nenhuma profissão. E quando eu aprendi a música, eu trilhei os meus caminhos e vi que eu poderia ser uma musicista. Então, o sentido é esse do projeto social. O projeto social, diferente da academia, ele não preza o músico, ele preza a humanização e deixa o aluno lá livre para ele trilhar. Como eu tenho um exemplo de Anax, lá de Doutor Severiano. Terminou agora o doutorado dele em medicina. Um excelente médico. Deu de presente para a mãe dele uma casa lá na entrada da rua. Tá famoso, mora lá na Holanda. Enfim, há 2 anos atrás, mandou mensagem para mim, dizer, maestro, consiga uma flauta transversal para mim, porque eu peguei aqui uma emprestada. Aí eu disse, oi? É como é? Maestro, até hoje eu ainda toco. Eu disse, como é, Nath? Aí ele gravou um vídeo tocando e me mandou. Eu disse, é sério? Ele disse, é. Quando eu estou no meu consultório, ou quando eu vou fazer alguma cirurgia, alguma coisa, às vezes eu toco, isso me acalma. E isso eu agradeço muito aquelas aulas lá da banda. Então, esse é o primeiro sentido de um projeto social, que poucas pessoas verem. Quando você vê um maestro, ou um regente, ou um líder pensar logo na instrumentação da banda, a banda tem que ser. Não, eu vou trazer fulano, vou trazer ciclano, porque toca ali junto, aí fica bonito, aí chega lá na frente e fala bonito, e não sei o que, perde a essência.
Perde aquela coisa de você ver uma mãe ali empurrando outra para filmar o filho e tirando foto e dizer, meu Deus, meu filho ficava jogando pedra no vizinho e hoje está desse jeito. Eu escutei mãe chegando para mim e dizendo assim, ei, maestro, você tem filho? Eu disse, tenho. Eu não quero levar o meu não, porque ele entrou na banda, ele está tão bonzinho, se ele passar uma semana com você, ele muda. Então, isso é a maravilha de um projeto social. Esse é o primeiro ponto. Aí agora vamos para o segundo, a valorização. Não tem a valorização que era para ter. Se a gente for puxar o contexto, já começa muito perturbador. Primeiro, que na década de 2008, 2007, que foi quando fragmentou a música de educação artística, né? Que antes você não tinha um curso de música isolado e tal, de licenciatura. Você tinha educação artística e tinha as cadeirinhas de música. Foi aí que eles começaram a perceber que, poxa, peraí, se tem música, bacharel, pode ter música, licenciatura. A música antes era junto com artes, junto com a educação artística, né? E então, dentro da música, já tinha esse vínculo, essa coisa de raiz. Então, na minha época, já tinha muito isso, né? Você vai fazer o quê? Música? Ah, tá, eu vou fazer história. Legal. Você vai fazer o quê? Música. Uma vez, lá no DCE, eu consegui, agora sim, eu estava iluminado. Eu consegui deixar aluno de medicina calado, de advocacia calado, de história, de tudo. Porque a gente estava lá numa mesa, tudo conversando, que na minha época era vestibular, hoje já é Enem, né? Eu não sou muito antigo não, mas enfim. Aí o que acontece? Tinha isso, né? A gente sentava numa mesa bem grande, aí conversando. Aí começaram a falar dos cursos, né? O curso aqui, o curso ali. E foram desmerecer o curso de música. Falaram que o curso de música não servia, que era um curso muito fraco, muito fácil de entrar, e todo mundo conseguia, e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fui e disse, pronto, perfeito, eu vou fazer o vestibular para música. Aí todo mundo ficou, então você já passou. Aí eu disse, pronto. Então vamos lá, você vai fazer para quê? Aí o cara lá disse, eu vou fazer para medicina. Eu disse, pronto, eu estudo muitas horas. Eu disse, pronto, beleza. Um mês antes, você tem que fazer uma prova específica, você tem que cortar um corpo e dizer aonde é alguma coisa. Não, que é isso, rapaz? Não sei o que. Não, eu tenho que ser bom em português e matemática. Pronto, algo que eu tenho que ser bom também. E você, vou fazer direito. Pronto, você tem que defender alguém antes para eles verem que você tem habilidade? Não. Aí eu fui e disse, vocês sabiam que o bacharelado você tem que saber tocar, porque você tem uma prova específica? É isso que a gente precisa defender, que muita gente não sabe. Eu não sei nem se esse Carlos sabe disso, mas todo o vestibular de música, o Enem, ou alguma coisa, tem a prova específica. Para você entrar hoje no bacharelado, você precisa tocar 3 peças. Ou para você entrar na licenciatura, você tem que ter um domínio básico de violão ou de algum instrumento, porque eles não aceitam. Já pensaram nisso? E se torna-se mais complexo? Sim, porque eu vou dar um exemplo. Eu posso ter João aqui do meu lado, que é apaixonado por música. Ele gosta, mas ele não sabe de nada. Ele pode fechar o Enem, mas ele não entra em música. Tá entendendo? Então, a questão ainda, voltando para terminar, né, que já vai dar 9 horas, e eu estou falando demais. A questão de valorização, eu vejo muito isso, porque os projetos sociais, eles só visam, né, uma coisa, encantar o que eles querem, sabe? Eles não vê em outra atmosfera, eles não vê em outro contexto, eles não verem o processo. Ele não vê que você ensina clarinete ali para um menino, mas você vai saber quem é a mãe dele, você vai saber se ele chega na sede com fome,
se ele está doente, se tem briga na casa dele. Eles não querem saber disso. Então, a desvalorização começa nisso, porque quem está acima, quem está no poder, só quer aquele momento ilusório. Mas, assim, muita coisa vem à mente, né? Principalmente a gente, estudante, que participa de projeto, que auxilia, que faz, a gente como bolsista, que faz projeto de extensão, que convive com a comunidade externa, ou até mesmo eu, que por ter tido um mentor nessa área, eu enxergo a importância de ter um profissional apaixonado por aquilo, que me mostrou, que abriu um caminho para mim, sabe? Realmente, as pessoas só focam, acham que o projeto social é a apresentação. Sendo que não, a apresentação, o conceito é tipo mínimo, é lindo, é maravilhoso, é o fruto de um trabalho perfeito. Perfeito não, né? Mas tem muitas pedras nesse caminho, né? Para ser perfeito, mas apenas, sei lá, um terço de tudo que a gente faz naquilo ali, mas, enfim, a hora está se avançando, a conversa foi tão boa que passou, foi ligeiro, ninguém nem percebeu, mas eu só falar uma coisa antes de terminar, que é justamente sobre isso que o Maestro Elton disse, que não se enxerga que além da beleza, além da apresentação final, a música, a arte é objeto de transformação, transforma vidas, transforma pessoas. É um meio que você tem para chegar nas pessoas, para mudar a vida de muita gente. Muita gente tem nessa construção desses projetos, justamente nessa aprendizagem, não só na parte final, como em toda a construção, você tem uma mudança. Tem muita gente que já tem vários relatos, tem filmes inclusive, sobre a arte salvando pessoas que, se não tivessem aquilo, estariam, estariam da miséria, assim, de verdade, estariam mal, estariam infelizes, fazendo uma coisa que não gostam, e isso é muitas vezes esquecido. Vem o produto, o resultado final, mas não tem ciência do que tem por trás disso, de todo esse processo, que é o mais importante, na verdade. É uma área dura, não valorizada, mas a gente fica porque a gente ama. Resumindo a história, é isso. Gente, por mim, por Melquíades, pelo Núcleo de Artes, eu agradeço demais vocês dois, de verdade, por tudo que vocês, desse momento de conversa, nesse bate-papo, ajudaram a gente a construir esse conhecimento e levar isso para as outras pessoas. A gente vai publicar, como já fizemos no episódio anterior, né? Eu digo tudo a vocês lá do WhatsApp, qualquer coisa. A gente agradece demais. E antes de vocês falar alguma coisa, não sei, se despedir do pessoal, eu queria dizer, gente, que o episódio passado foi publicado no YouTube. Esse também será já amanhã, dia 24, né? E aquela coisa, a arte existe para que a realidade não nos destrua. Eu disse no episódio passado e eu digo e repito nesse, né? E a frase não é minha, é de Nietzsche, mas o cara é bom, tem que exaltar, né? Então, você ouvinte que está aí nesse momento, lembre-se que até na música a pausa é importante. Então, por isso, durante essa época de Natal, aproveite para respirar, para retomar seus objetivos, lembrar das suas motivações, aquilo que faz você levantar todo dia e dizer, vamos embora. Mais um dia. É isso, gente. Feliz Natal a todos, boas festas. E sejam felizes até o próximo mês, que próximo mês tem outro episódio, né? A gente se vê lá. E um cheiro. Eu agradeço também pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que nós aprendemos bastante. E é isso aí. Desejo a todos vocês um ano abençoado, Natal maravilhoso. E vamos vivendo. Também eu fico muito grato. Vivi disse algo aí que eu vou iniciar a minha fala com o que ela disse.
você falou sobre a pausa, né? É bem interessante. Uma vez eu escrevi sobre isso. A pausa é música. Pausa é música. Muita gente, Exatamente. às vezes, não percebe, mas assim, as pausas, elas são fundamentais para a gente ter as músicas que nós temos, né? Pausa é música. Tem uma peça de um pianista, que ele foi tocar lá na UFRN, e o nome da peça era 4 minutos e 37 segundos. Né? É muito mágico a música dele. Ele chega com um reloginho, assim, tipo um despertador, certo? Aí chega, sobe no palco, vai lá no piano, coloca, abre o piano, fica lá e deixa passar os 4 minutos e 37. E depois, quando acaba, ele fecha, agradece e vai embora. E vai A embora. música dele Meu Deus! Hã? Eu tô chocada. Não, mas entenda a concepção dele, é uma concepção mágica. A música dele é de pausas, os 4 minutos e 37. Só que no outro dia ele deu a palestra, né? Não, mas entenda, ele deu a palestra. E a gente compreendeu o sentido da música dele. Ele disse, a minha música é toda de pausa, mas eu tenho o poder de aonde eu vou tocar, a minha música com pausa, ela torna-se diferente. Por causa do ambiente. Entendeu? Caramba. Sim! Pense ele tocando essa peça dele aí no auditório do IF, só com alunos de arte. Poderia ter aqueles alunos bem quietinhos e tal. Ia ter um silêncio e tal. Agora, pense ele tocando essa peça para todos os alunos do IF. No refeitório. Ia ser diferente. Pense ele tocando essa peça numa feira ou numa praça pública. Tá entendendo esse sentido? Eu tô entendendo. Mas ele mostra, né? Porque pode ter um e dizer, ei, ele é doido. Começa a cochichar ou falar alguma coisa. Então, assim, quando você falou, eu lembrei rapidamente. E como a outra jovem disse, né? O tempo passou muito rápido e eu falo demais. Mas deixa eu me despedir. Eu agradeço pelo convite. Eu acho que a gente sempre tem que ter essas vertentes. E eu digo mais, quando você comentou que era do IF, Júlio Miranda e tal, não sei o que, eu rapidamente aceitei, porque assim, eu tenho um carinho enorme por ele. É um cara muito, muito, muito bacana. Eu tive alguns momentos, participei do Mais Bela Voz, aí no IF quanto tinha. Júlio participou de uma banca minha, inclusive eu não esqueço nunca, os outros professores foram querer debater, né? E só tinha ele de música, da área mesmo, né? Aí quando foi para ele, aí o projeto, aí ele olhou assim, virou. Aí eu falei, virou. Não tem nada não. Foi muito engraçado, tá? Aí depois ele chegou e conversou comigo, ele disse, não, mas ali não tinha o que fazer não. Mas enfim, é um cara que eu gosto muito. Ele é um educador, assim, nato. Né? Ele tem a visão que eu acho que é para ter um educador. E, diga-se de passagem, ele mudou o contexto de música aí no IF. Porque eu digo isso porque antes era uma outra menina, que inclusive era da UFRN, aí ela foi para outro canto e tal, não sei o que. Mas quando o Júnior entrou hoje, há um tempo atrás, eu não sei como tá, mas a sala de música já era uma coisa linda, maravilhosa, e eu sei que teve muito dedo dele ali. Então, enfim, eu agradeço. Vocês, meninas, estão de parabéns. Continuem levando a música, a cultura, a arte, em todas as instâncias. Defendam com unhas e dentes, porque, assim, é algo mágico. Agora, sempre lembram disso. É duas coisas. A música é algo mágico, mas sem enganações ou truques. E o músico, ele só se curva para os aplausos. Nada mais. Tá bom? Então, essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês.